salvação, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido em meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Louvado seja Deus, seja pela vida, seja pela morte. 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. 22, mas se o viver na carne der frutos das minhas obras, não sei então o que devo escolher. Querido, eu quero pegar contigo aqui no verso 22, mas se o viver na carne me der frutos da minha obra, não sei então o que devo escolher. Que fruto é este que Paulo estava referindo? Queridos, nós sabemos que toda a humanidade, todo ser vivente humano, ele vive na carne, não é? Quando nasce uma criança, ela nasce em um corpo carnal, e aí ela cresce vivendo então no seu corpo carnal. E Paulo estava se referindo a esse corpo carnal. Quando ele se diz viver na carne, ele não estava se referindo às obras da carne, ele estava referindo a viver neste corpo carnal. Porém, a vida neste corpo carnal, ela precisa refletir obras. Amém? Ela precisa dar fruto, as obras precisam dar fruto. E nós vemos lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, quais são as obras que nós devemos produzir, quais são os frutos que nós devemos produzir nesta carne, neste corpo. Quando nós começamos a produzir esses frutos, então começa sim a haver as dúvidas. Diz Paulo, continuando lendo lá em Filipenses, que seria melhor partir estar com Cristo. Mas, pensando ele nos frutos que as obras que ele estava na carne produzindo, era necessário para que ele continuasse. Então isso dava a ele uma dúvida na escolha. Partir com Cristo é maravilhoso, é excelente, mas eu preciso concluir as obras a quais o Senhor me chamou para fazer. Todos nós temos um chamado, amém? Todos nós temos um chamado, tem algo que precisa de nós para ser feito, tem algo que o outro não conseguirá fazer, nem que se ele tentasse fazer, mas você consegue, porque para isso você foi chamado. E aí diz lá Gálatas capítulo 5, verso 22, nós conhecemos as obras, quais obras Paulo estava se referindo, que dá a impressão, quando se fala viver na carne, dá a impressão que ele estava falando das obras da carne. Não, querido, ali Paulo estava falando das obras do Espírito, porque mesmo na carne nós temos que ser espirituais. Amém? Louvado seja Deus. Mesmo vivendo neste tabernáculo terreno, nós temos que ser espirituais. Amém? Então diz Gálatas assim: os frutos do Espírito é o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos que nós temos que dar. As nossas obras têm que produzir esse fruto. Paulo, ele chegou a um ponto que ele produzia esses frutos na sua carne, a ponto dele pensar: Senhor, se eu partir e estar contigo é excelente, é muito bom, é maravilhoso estar contigo, mas Senhor, se eu permanecer aqui, fazendo essas obras, dando esses frutos, com certeza almas, vidas conhecerá de ti. Amém? Então Paulo, ele estava aqui refletindo sobre a sua própria vida, refletindo sobre as suas próprias obras, e ele diz que é bom aqui, porque no versículo 22, mas se o viver na carne me der frutos das minhas obras, não sei eu então o que escolher, o que devo escolher,
porque ele via, ele sabia. Em um determinado momento, Paulo, eu acredito que todos conhecem essa passagem, quando Paulo, tomado pela firmeza do Espírito Santo, diz com autoridade: bem sei eu em quem eu tenho crido. Amém? Bem sei eu em quem eu tenho crido. E a pergunta nesta noite para as nossas vidas: nós sabemos, será de fato em quem nós cremos? Será que nós já temos certeza em quem cremos? Porque quando essa certeza existe, querido, tanto a morte quanto a vida, ela passa a ser frutífera. Tanto a morte quanto a vida, ela passa a ser algo sobrenatural. O viver em Cristo é algo sobrenatural, e o morrer em Cristo é algo sobrenatural. Mas para isso surtir efeito, querido, nós precisamos ter certezas. Bem sei eu em quem eu tenho crido. Quantas vezes nós vemos pessoas que vão às igrejas, se intitulam cristãos, e não conseguem sequer ter um fruto desse que eu acabei de dizer: o amor. Ah, mas o amor é difícil, pastor, é muito difícil amar. É verdade, querido, é verdade, mas tenha pelo menos o segundo fruto: o gozo. O que é isso? A alegria de viver na presença de Deus, o prazer de servir a Deus. Quantos vêm à casa do Senhor, mas vêm sem motivação, vêm sem alegria, vêm sem prazer, vêm, aleluia, buscando às vezes um motivo pessoal, vêm empurrado pela doença, empurrado pela situação financeira, eles vêm carregados pela dificuldade, porque eles faltam gozo. O gozo é um fruto do Espírito. Ou seja, a alegria de servir a Deus é fruto do Espírito. Quando nós entendemos isso, quando nós estamos no Espírito de Deus, nós temos alegria em servir a Deus. Vir à casa do Senhor, aí se torna, igual disse Davi. Olha que Davi não tinha o Espírito Santo de Deus. Olha, Davi tinha o Espírito Santo de Deus? Tinha. Davi tinha o Espírito Santo de Deus? Tinha a unção, mas não tinha o Espírito. Amém? Davi tinha a unção de Deus, mas não tinha o Espírito de Deus. Nós temos a unção e nós temos o Espírito de Deus. Amém? Olha para o seu irmão e diga: você é melhor do que Davi. Porque você tem a unção e você tem o Espírito de Deus. Amém? E Davi já dizia lá: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha só, querido, alguém sem o Espírito de Deus se alegrando em estar unidos, juntos. Porque a casa de Deus não significa ir a um tabernáculo. Ir à casa de Deus significa estar no corpo do Senhor, pertencer à igreja do Senhor, ter prazer em estar junto, glorificando a Deus. E um homem que não tinha o Espírito de Deus, ele sentia esse gozo. Pastor, eu tenho prazer em estar na casa do Senhor. Pastor, eu não tenho prazer em ir à igreja, eu vou porque eu sou obrigado. Mas então, tudo bem, querido. Vamos lá para o terceiro fruto do Espírito: a paz. Você tem paz no coração? Quantas vezes nós vemos cristão atribulado, querido, cheio de aflição na sua vida, preocupados com o dia seguinte, preocupados com as circunstâncias, as situações, preocupado com a sua causa financeira, preocupado com a enfermidade no seu corpo, preocupados, querido, sem paz. O que é a paz? Paz do Senhor, irmão, isso é a paz? Não, querido, paz é confiança em Deus, é descansar. Quando você descansa, você tem paz. Lá em Isaías, o Senhor falava assim: é meu, somente meu, todo o trabalho. O seu trabalho é descansar em mim. Ou seja, é ficar em paz. E quantas vezes nós vemos as pessoas passam a paz do Senhor, irmão, né? Paz do Senhor, e uma tribulação, uma casa está uma desordem, virada de ponta cabeça, não sabe o que é a paz. Por isso, vive em aflição. Mas quando nós conhecemos e vivemos no Espírito do Senhor, mesmo na carne, a palavra de Deus diz que esses frutos têm que nos acompanhar. Ah, pastor, não tenho paz, mas pelo menos esse você vai ter. Presta atenção, não tem o amor, não tem o gozo, não tem a paz, mas esse você vai ter. Quer ver? Longanimidade.
longanimidade. Sabe o que é longanimidade, querido? Muitos cristãos não sabem nem o que é ser longânimo. Longanimidade é estar pronto para servir, sempre com ânimo para servir, sempre com ânimo para servir o próximo. Uma vez, querido, eu fui ministrar, era o culto de despedida. Eu estava me despedindo da presidência da instituição FIMEB no estado da Bahia, no município de Camaçari, e eu fui convidado como convidado de honra. Você estava comigo nesse dia, o último culto do pastor Walter, despedindo-se como presidente da FIMEB de Camaçari. E aí eu cheguei na igreja e comecei a ministrar a palavra. E aí, irmãos, eu falei o seguinte, queridos, vamos buscar o amor. O amor está em falta, o amor está sendo uma atitude exótica. Poucos têm. Quantas vezes o irmão não fala para o outro: você está bem, querido? Como que o senhor está? Mas sabe por que eles não falam, querido? É porque eles têm medo do irmão falar: olha, eu estou passando por dificuldade, e ele tem que ajudar o irmão. E muitas vezes eles não perguntam como o irmão está, com medo do irmão pedir o socorro. Foi, não lembra disso? E aí, eu comecei a ministrar, levantou um irmão lá no meio: pastor, com todo respeito, o senhor está errado. Oh Jesus, foi. Estava eu e meus filhos, você estava junto também? E aí, com todo respeito, pastor, o senhor está errado. Isso não procede não. Por quê? Aí ele começou a falar. Aí eu falei para ele, querido, se o senhor não entendeu, o senhor me perdoa, mas isso é a palavra de Deus. Isso é o que eu vejo. Quantas vezes, querido, ô meu irmão, o senhor está tudo bem contigo, está precisando de alguma coisa? Quantas vezes vocês escutam isso hoje? Difícil, amado. Sabe por quê? Porque os irmãos não são longânimos, não têm longanimidade, não são prestativos, não estão ali para ajudar, não vivem a igreja do Senhor. Não vivem, querido, mas são cristãos, são crentes. É ou não é? Ah, pastor, eu não sou assim, mas pelo menos isso você é, né? Pronto, vamos lá. Mas pelo menos você tem bondade. O que quer ser bom? Bom mestre. Lembra dessa passagem? Bom mestre. O que Jesus respondeu? Bom é Deus, o vosso Pai que está no céu. Só que aí, querido, presta atenção, vocês vão entender a conclusão dessa palavra. Quando Jesus falou essa palavra, ele havia morrido na cruz? Sim ou não? Não. Se Jesus falou, está lá. Mas aí por que ele falou? Porque ele ainda não havia conquistado esse espírito de bondade para a sua vida. Ele não havia te justificado ainda. Então você não tinha como, o homem não tinha como ser bom. Por mais que o homem fizesse boas obras, ele não era bom. Porque o homem, como eu disse na sexta-feira, o homem vivia na sua natureza original. Mas quando Jesus ele desce a sepultura, querido, ele conquista toda aquela célula que te condenaram, que dizia que você nunca poderia ser bom. E aí ele traz sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus. Ou seja, hoje não vive mais, o Paulo não vive mais. Hoje é o Espírito Santo de Deus que vive na vida de Paulo. Então, Paulo é um homem bom, precisa ter bondade. Paulo, para ser representante de Jesus, ele precisa ser um homem bom. Ah, pastor, comigo o negócio é diferente. Comigo, se eu não for com a cara do sujeito, não tem boca comigo não. Beleza, Paulo. Beleza, João, você não tem bondade, mas tem fidelidade. Tem fidelidade. Aí vamos por aí, nós vemos as obras do Espírito faltando na igreja. Só que esse ministério, que ele dá um ministério de adoração a Deus, um ministério de crescimento na graça e no conhecimento de Deus. É um ministério a qual você aqui não vai conhecer, não vai crescer em conhecimento de doutrina de homem, mas você vai crescer em conhecimento da graça.
do propósito a qual o Senhor te chamou, como eu já falei aqui. Nós falamos sobre o propósito de Deus na sua vida. Agora, qual é o seu propósito na terra? Nós sabemos que o propósito de Deus é que você o adore, que você seja adorador, que você sirva a Ele em adoração. Esse é o propósito de Deus. Para isso Ele te criou, para isso Ele te chamou, para que você o adore, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Agora, qual é o seu propósito? É isso que nós precisamos descobrir. E isso só se descobre, querido, crescendo em conhecimento, dentro da graça do Senhor. Quando eu falo dentro da graça, a graça do Senhor é Jesus. Outro dia desse eu ilustrei aqui, está dentro de Jesus, crescendo em conhecimento dentro de Jesus, Jesus o centro, sem afastar de Jesus. Os pensamentos têm que ser direcionados a Jesus. Senhor, o que o Senhor pensa a esse respeito? Vamos para a palavra. Filho, assim, assim, assim. Fidelidade. Fidelidade é permanecer firme dentro de Jesus. Jesus o centro da sua vida. Seja qual for a circunstância. A enfermidade bateu na sua porta. Permaneça fiel ao Senhor. O desemprego bateu na sua porta. Permaneça fiel ao Senhor. Querido, todas as circunstâncias que esta terra produz, que este corpo produz, é para provar a sua vida, para te dar, para te fortalecer. Como disse hoje pela manhã o apóstolo Marcos aqui, sobre a circunstância que ele passou, que fortaleceu a vida dele, tornou ele forte. É isso, esta é a visão de fidelidade. Seja qual for o problema, eu vou permanecer fiel ao Senhor, firme no Senhor, porque é através da fidelidade que o Senhor me dá crescimento espiritual, é através da fidelidade que o Senhor me dá estrutura espiritual. E aqui eu falo para vocês, nesta passagem, a fidelidade ela representa o temor de Deus. Amém? Hoje pela manhã o apóstolo falava sobre o temor de Deus, o temor a Deus. E a fidelidade, querido, nada mais é do que o temor a Deus. Permaneça temendo ao Senhor. E o temor de Deus, diz a palavra que é o princípio de toda a sabedoria, não é? Então, querido, se você permanecer na fidelidade, se você permanecer no Senhor, toda a sabedoria do Espírito de Deus que está na sua vida, ela vai de acordo. O crescimento na sua vida, ela vai fluindo, ela vai florescendo, ela vai surtindo efeito, ela vai dando, aleluia, a você uma forma espiritual, uma forma sobrenatural, a ponto de você conseguir fazer o que o apóstolo falou pela manhã. Venha a enfermidade se repreende em nome de Jesus. As portas se fecham, você diz graças a Deus. Se o Senhor permitiu fechar, é porque Ele tem uma mais excelente para a minha vida. Isso é fidelidade, isso é temor de Deus, isso é sabedoria, querido. E aí nós vemos aqui que, por último, o penúltimo, quantas vezes nós vemos crente valente, bravo, não leva desaforo para casa. Comigo o negócio é o seguinte, tem que falar na hora. Amém? Falou que eu não gostei, já está claro, irmão. Comigo assim, eu sou verdadeiro, eu sou sincero. Quantas vezes nós vemos isso dentro das igrejas? Isso aí, querido, está faltando um adicional nesse crente. Esse adicional, ele faz parte do pacote do fruto do Espírito, ou seja, ele só nasce na árvore espiritual. Ele só nasce em boa árvore. Amém? Ele só nasce, querido, em boa árvore. Ele não consegue nascer numa árvore ruim. Ou seja, ele precisa que tenha o Espírito de Deus. Ou seja, precisa que esteja no temor de Deus. Precisa que esteja na fidelidade de Deus, para que esse fruto cresça na sua vida. Louvado seja Deus. Amém? Estão entendendo ou não? E agora vamos para o último fruto. A Bíblia diz que o último fruto aqui não é prosperidade. O que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, o último fruto?
Vamos lá. Vamos ver se é prosperidade, vamos ver se é sucesso, vamos ver se o último fruto é se aparecer, né, ser melhor do que os outros, julgar, ser juiz. Vamos ver qual é o último fruto produzido na árvore espiritual. Gálatas capítulo 5, verso 22. Louvado seja Deus. Culto de adoração. Vamos adorar o Pai buscando conhecimento. Nós só podemos ter certeza, firmeza naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente tem certeza. A partir do momento que nós buscamos o conhecimento do Pai, nós o adoramos porque nós sabemos que Ele é o que é. Amém? Louvado seja Deus. Diz aqui, o último